Olá pessoal, que Deus abençoe grandemente, que o Espírito Santo fortaleça o seu coração. Eu sei que você está nesse propósito, buscando a presença de Deus em parceria comigo e com o Espírito Santo. Eu sei que você quer o melhor para você, todos nós queremos. Mas quando a palavra de Deus nos ensina sobre quais valores, princípios, quando Deus se inclina para nos abençoar, para fazer por nós o que não está fazendo pela grande maioria, Ele nos ensina em que estado de espírito e em que condição espiritual você está apresentando diante do Senhor a sua devoção. Eu digo estado de espírito porque é importante que a sua mente seja trabalhada para que você não permita que o mundo te convença do que Ele quer que você pense. Você sabe que as circunstâncias, as tristezas da vida, os desencantos, os desapontamentos, as frustrações, tudo isso deixa a pessoa enfraquecida. E esse enfraquecimento leva a pessoa a desenvolver uma certa raiva. E tem muita gente com raiva de si mesmo. Uma das coisas que mais me impressiona é o volume de pessoas que lançam palavras de condenação contra si mesmos. Pessoas que se arrependem de decisões que tomaram, de escolhas que fizeram, e pessoas que não conseguem respeitar a dignidade da sua existência. Elas não ficam do seu lado. Elas estão sempre atendendo aquela voz que está na cabeça, uma voz que vem comparando com outras pessoas, comparando em situações que a pessoa começa a se sentir inoperante, improdutivo, incapaz, tudo isso para colocar você para baixo. Observe que essa voz, como eu falei aqui na noite passada, é uma voz que sempre está jogando você para baixo. E o que muitas pessoas não sabem é que tudo o que uma pessoa atrai na vida é um reflexo do que ela acha que merece, do que acha que vale. E por isso que é importante reforçar a sua consciência do seu valor em Cristo, do preço que foi pago por você, porque Ele quer que você desenvolva a capacidade desse reconhecimento. Por isso que quando Ele curava as pessoas, está registrado na palavra, Ele sempre dizia para elas: a tua fé te salvou. Qual o propósito disso? Essa participação ativa, despertar o sentimento de valorização, essa participação no processo. Por quê? Porque a vida depender da experiência que você teve na vida, a pessoa começa a perder a confiança em si mesma. Mas aí alguém pergunta, mas a nossa confiança para receber a vitória de Deus não tem que estar totalmente no Senhor Deus? Absolutamente. Mas Deus não se agrada quando você se despreza, quando você não reconhece que a bênção dele é resultado de uma parceria. Ele quer que você pense assim. Por isso que Jesus falou, a tua fé. Ele está transferindo para o homem essa participação ativa para que ele mude os seus pensamentos, para que ele não aceite o pensamento de fracasso e derrota que o mundo tenta implantar na mente do homem enquanto ele passa por experiências negativas, e é uma tendência da pessoa se inclinar a esses tipos de pensamento. E o problema é que a maioria não sabe o quanto mal está fazendo a si mesmo. Quando aceita, quando fica contra si mesmo. Eu já vi muitas pessoas que elas falam como se fossem os piores inimigos. E Deus não quer que você alimente esse espírito. As oportunidades,
as pessoas, os fracassos ou o sucesso que você atrai para a sua vida, você pode ter certeza, são resultados das mensagens que você está enviando para fora. As circunstâncias de sua vida, profissional, social, sentimental, dizem exatamente que grau de valor você está atribuindo a si mesmo. Isso é muito importante. E por que isso é importante? Porque o sistema religioso trabalha para fazer você se sentir miserável. Quanto mais precário, quanto mais miserável, quanto mais o tipo que vive esmolando orações, quanto mais você se sente pequeno, dependente da intercessão de terceiros, dependente que alguém te carregue, te apresente diante de Deus, mais vulnerável você fica diante da vida. Então há duas coisas que não podem faltar: esse sentimento de valorização, de respeito, aprender a ficar do seu lado, e o espírito da honra, quando você apresenta ao Senhor o primeiro das suas produções, da sua vida, do seu tempo. Este é o espírito da honra, quando você apresenta diante do Senhor isso. A experiência que muitas pessoas passam na vida e as necessidades que levam as pessoas a sentir que não tem muito valor, ela começa a olhar para si mesmo com os olhos de pessoas que em algum momento da vida lançou aquele olhar de desprezo. Elas começam a se sentir exatamente daquele jeito, principalmente quando você não reage. E aí essa pessoa que está se sentindo desse jeito começa a procurar esse valor em outras pessoas, começa a se esforçar para agradar, muitas vezes até ri de piadas sem graça, né? Quando a pessoa ri de uma piada que alguém contou e ela força o riso, ela está traindo a sua consciência, está traindo a sua dignidade. É uma pessoa de personalidade fraca, principalmente quando quem contou a piada é alguém que ela espera um tipo de aprovação. Eu estou dando aqui um exemplo muito comum de muitas situações que acontecem quando você faz coisas que não estão em você para agradar, para ganhar a aprovação das pessoas. Existe um personagem na Bíblia que o nome dele é Natanael. E o Senhor Jesus, quando viu Natanael, ele disse o seguinte: eis aí um verdadeiro varão israelita, em quem não há engano. Esse engano que a vida leva as pessoas a viver, uma necessidade de aprovação social, leva o indivíduo a trair a sua consciência e, em muitas ocasiões, enfraquecer a sua personalidade. Então você fica uma pessoa sem personalidade, enfraquecida, uma pessoa sem autenticidade, sem brilho, uma pessoa que não tem o respeito dos outros. E quando eu digo respeito, é o tipo de respeito que você não exige, é o respeito que você adquire, é o respeito que você está recebendo das pessoas como resultado de algo que você oferece a si mesmo. Para que você se relacione com pessoas honestas, você precisa aprender a ser honesto com você. Nunca trair a sua consciência. Existem várias formas de ser verdadeiro, de ser autêntico. Você não precisa ser ignorante, você não precisa ser uma pessoa intransigente, o tipo insuportável que vive dizendo, eu falo o que eu penso e quem quiser que segure essa. Não tem nada a ver com esse tipo. Você pode ser extremamente agradável, sendo autêntico e verdadeiro. Por isso que quando eu falo sobre Dercy Gonçalves, é que é um personagem muito interessante que mostra isso. A autenticidade, a verdade, a leveza. E uma mulher que até os palavrões que ela lançava sobre as pessoas eram palavrões que não carregavam a energia da negatividade. As pessoas riam.
E é muito interessante isso. Não era uma coisa que trazia a energia ofensiva. Era uma coisa que vinha da verdade, era a forma que ela se expressava. E quando eu apresento Dercy Gonçalves como exemplo de autenticidade e de espontaneidade, eu estou mostrando que o que Deus valoriza é quando você apresenta diante dele, dos homens, esse espírito. Nós não estamos aqui endossando nenhum mau comportamento, nós estamos falando que a autenticidade e a verdade para Deus vale muito mais do que orações fingidas de pessoas covardes, que não enfrentam a vida com autenticidade. Então seja autêntico, seja verdadeiro. E é aí onde você cresce, é aí onde o Espírito de Deus começa a trabalhar em sua mente. É importante que você aprenda a valorizar o Espírito, valorizar a sua experiência com Deus e o seu relacionamento com as pessoas dessa forma. Você está sendo chamado para ter uma experiência com o Espírito Santo. Existe uma experiência que Jesus nos conta e é algo muito forte o que aconteceu naquela época, quando ele diz o seguinte no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, versículo 24. Em verdade vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses e houve grande fome em toda a região, havia muitas pessoas necessitadas em Israel. Olha aqui, Jesus está falando agora da honra. No entanto, a nenhuma destas pessoas foi enviado Elias, o profeta Elias, senão a uma viúva em Sarepta de Sidom. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Nota que Jesus está mostrando virtudes em pessoas de outras comunidades, de outras aldeias que não faziam parte daquele contexto religioso. E ele está dando aqui um exemplo de honra. E muita gente necessitada naquela época, mas a bênção, o socorro de Deus não veio ao encontro daquelas pessoas por conta somente das suas necessidades. Por isso que você vai ver essa experiência no primeiro livro dos Reis, capítulo 17, quando o profeta Elias se aproximou daquela mulher, da viúva de Sarepta de Sidom, e ela estava muito necessitada, e ele disse, olha, você vai preparar um bolo de farinha. Ela disse, meu Senhor, eu não tenho nada, eu não tenho absolutamente nada em minha casa. Eu preparei aqui, peguei 2 gravetos e vou fazer aqui uma comida para que eu e meu filho se alimente e depois disso nós vamos morrer, porque não tem nada. Aí o profeta disse para ela, faze dele primeiro, olha aqui, faze dele primeiro para o Senhor e traga aqui. Depois farás para ti e para teu filho. Olha aqui, essa mulher foi a mulher que recebeu o livramento de Deus. E Jesus está mostrando os motivos. O motivo é que ela teve o espírito da honra. Naquele momento, uma pessoa de outra comunidade estava preparada para honrar o Senhor primeiro, antes de ver a bênção, o livramento daquela necessidade, daquela grande fome que estava assolando toda aquela região. E Jesus está mostrando que em seu território, onde as pessoas conheciam o princípio, a palavra de Deus, o espírito da honra, eles, se ouvissem esta palavra de Elias, não seriam capazes de reconhecer a fidelidade de Deus naquele momento. Olha bem, isso aqui é muito sério. Quando as pessoas passam por necessidades e têm a oportunidade de revelar qual espírito traz em si mesmo. Se é um espírito de confiança em Deus ou se é um espírito de quem diz farinha pouca, meu pirão primeiro.
E esse espírito é muito comum no momento da necessidade. Então Jesus está mostrando virtudes em pessoas de outras nacionalidades, mostrou que Naamã, o sírio, recebeu a saúde enquanto existiam muitas pessoas doentes naquele território. E o princípio é o mesmo, mostrar virtudes em pessoas de outras nações e mostrar sobre qual princípio o Senhor nosso Deus nos abençoa. É a confiança, é a honra, é quando somos provados no momento da necessidade e temos o privilégio de honrar a Deus naquele momento. Porque honrar a Deus no momento da fartura é muito fácil. Agora, honrar a Deus no momento da necessidade é mais difícil. E aqui ele está mostrando essas duas coisas. Por isso que eu falo sobre Dercy Gonçalves. Por quê? Porque no que diz respeito a um estado de espírito, a uma leveza, a algo que ela compartilhou com a humanidade, que foi uma questão de espontaneidade, de muita verdade, né? Que levou aquela mulher a ser muito amada, muito respeitada, muito respeitada. Por quê? Por conta da autenticidade, da verdade que ela trazia no íntimo. Ela não forçava a barra para agradar, para marcar ponto. Ela falava, e falava o que vinha do seu espírito. E o interessante é que as pessoas não ficavam ofendidas. Quando vem da energia pura, do teu ser, do teu espírito, quando vem de um coração que não está sendo autêntico com a intenção de ferir, de machucar os outros, mas com a intenção de ser verdadeiro. Isso é o que Deus ama. Então aprenda duas coisas aqui essa noite. Seja autêntico, não se esforce para agradar, seja verdadeiro, viva a verdade de Deus em seu íntimo e honre ao Senhor em qualquer momento, em qualquer circunstância da sua vida. E você vai ter a assistência de Deus e a bênção de Deus a seu favor. Ele vai te abençoar. Vamos orar nesse momento. Pai querido e santo, nós te apresentamos nesta noite cada vida que nesse momento comigo está no espírito da honra, buscando a tua face, a tua presença. Pessoas que muitas vezes questionam a ausência do Senhor em suas vidas. Pessoas que ainda guardam mágoa, ressentimento. Pessoas que estão totalmente sobrecarregadas por conta das experiências negativas que tiveram na vida. Pessoas que por conta do sofrimento ficaram enfraquecidas e se esforçam muito para agradar, para conquistar a atenção dos outros, para ser reconhecido, amado, valorizado. Muitas pessoas que perderam a autenticidade, perderam a verdade e não conseguem viver a vida que nasceram para viver, porque pensam que para conseguir alguma coisa na vida precisa jogar, mentindo, reproduzindo o que o mundo produz no coração dos homens, que é o espírito da mentira, do erro, do engano, da maldade, da injustiça, da falsidade. Por isso que eu te peço, meu Pai, ajuda o teu povo a ter o mais alto nível de devoção em honra, respeito, amor, que sejam verdadeiros, que eles não alimentem nenhum sentimento de traição contra si mesmos, que eles consigam te honrar, independente do que estejam passando, por reconhecer que a tua bênção sempre vem ao encontro daqueles que te honram, que conseguem conquistar este mérito, esta bênção que poucas pessoas conquistam em tua presença, meu Pai. Sabemos que a tua mão está estendida para todos,
mas a tua bênção verdadeiramente só está disponível para alguns, para aqueles que aprendem a andar contigo, para aqueles que aprendem a ter o espírito de Natanael, que foi elogiado por Jesus, e a ter o espírito da viúva de Sarepta de Sidom, que honrou, que não hesitou em seu coração, que obedeceu, que apresentou diante do Senhor, no momento da sua necessidade, o primeiro, mesmo momento em que ela tinha toda a razão para negar diante do Senhor e dos homens qualquer tipo de honra por conta da sua necessidade e da necessidade do seu próprio filho, que naquele momento precisava da assistência e da defesa da sua mãe. Mas ela resolveu honrar o Senhor, confiar na tua providência, e por isso ela recebeu a bênção e foi lembrada por Jesus. E Jesus mostrou que a experiência dessa mulher foi algo que naquele momento, naqueles dias, Israel não estava preparado para apresentar uma honra naquele nível. 3 anos de fome, muita necessidade, e são as necessidades que revelam onde está o nosso coração. E ela conseguiu mostrar que o seu coração estava em ti, Senhor. E é assim que eu te peço, que todos que estão conosco agora consigam apresentar diante de ti a honra que lhe é devida, para receber também a bênção que merece. Eu apresento esta vida diante de ti, para que o Senhor crie oportunidades, para que o Senhor abra portas, acima de tudo do entendimento, dos olhos do entendimento, para que sejam fortes, firmes e fiéis. E eles, dentre os escolhidos, sejam achados fiéis diante de ti, para receber a tua honra e vivam com dignidade na terra. No nome santo de Jesus, eu os entrego em tuas mãos. Amém e graças a Deus. Muito bem, amado ouvinte, chegamos ao final de mais uma transmissão. Que Deus continue fortalecendo o seu coração. Tenha uma noite de paz, de muita reflexão e durma bem. Amanhã voltamos nesse mesmo horário, às 22 horas nesse canal. Fica firme, fica bem, fica com Deus. Muita paz, muita segurança, porque o Senhor está vindo em sua direção para te abençoar. Um beijo grande e a paz.